Olá, tudo bem com vocês? Esse é o nosso terceiro vídeo da série sobre sensibilidade e intuição. E poderíamos estar resumindo esse vídeo número 3, fazendo-nos a seguinte pergunta: o que torna às vezes a nossa sensibilidade mais suscetível a se conectar com o pior, com o negativo, com aquilo que nos causa dor? E uma vez percebendo-se nesse caminho, o que pode ser feito? Bom, e para somar com esse vídeo, eu trago e deixo na descrição para quem quiser se aprofundar um documentário muito interessante que a Band produziu sobre neurociência, as novas descobertas, a questão da funcionalidade do nosso cérebro, dessa interação entre os hemisférios esquerdo, direito, o que tem tudo a ver com relação a essas implicações que a sensibilidade na nossa vida acaba causando. A gente conhece, né, a grosso modo, popularmente, a expressão de que o nosso cérebro é como se fosse a CPU de um todo, né, que é o nosso corpo inteiro, como sendo um computador. Esse cérebro representaria até 3% da nossa massa corpórea e, no entanto, consumiria até 20% da nossa energia, o que é bastante. E traz também um dado interessante, né, que casa com essa ideia que eu estou trazendo aqui a respeito de quando a sensibilidade está desequilibrada, de que devemos andar de mãos dadas com o nosso lado mais racional. E dessa forma ter um sucesso maior, né, no processamento de todas essas informações e tantos estímulos que nos chegam a todo momento. Mas, em se tratando da proteção do nosso sistema, né, levando em conta que o tempo todo somos inundados das mais diversas percepções, informações, estímulos os mais diversos, o ideal seria que a gente conseguisse perceber de imediato e tomar uma atitude assim que uma sensação desagradável ou uma informação ou estímulo desagradável adentrasse a nossa área, né, o nosso campo, essa nossa linha de percepção sobre as coisas. Só que para que isso ocorra da forma mais eficiente possível, é necessário que a gente esteja presente. E muitas vezes a gente não está. Tanto no nível mesmo de presença, de sentir o nosso corpo, de estar no momento presente, como muito se fala, como também com a atenção voltada para outras coisas, né? Como o próprio vídeo lá fala, é um mecanismo de proteção do nosso cérebro, né? Se desligar de certas coisas, colocar certas coisas no automático. Não sentir o tempo todo todas as coisas que estão nos envolvendo e influenciando ou estimulando das mais diversas maneiras. Até porque, se tivéssemos essa capacidade aberta de sentir tudo e de interagir com tudo, com todos os estímulos, seria muito exaustivo, né, no nível em que estamos, diminuindo assim, né, a eficiência de estarmos no mundo. Só que ainda assim, mesmo estando desligados de muitas coisas, e muitas coisas mesmo, muitas delas a nível subconsciente, inconsciente, continuam ali, de alguma forma trabalhando na gente, ou de alguma forma estimulando a tal caminho, formas de agir, de reagir ao mundo, que muitas vezes passam despercebidas e no automatismo da gente. Agora, em se tratando daqueles sentimentos, sensações muito estranhas, de medo, de insegurança, de pensamentos estranhos, sentimentos que vêm com sensações corporais, impulsividades e tudo mais, emocionalidades as mais variadas possíveis, essas sim a gente precisa estar atento e bloquear
o máximo possível esses sentimentos, essas sensações, esses estímulos indesejáveis na porta, desenvolvendo mecanismos de trava daquilo que a gente não quer para nossa vida, que a gente não quer sentir ou multiplicar. À medida que elas ultrapassam essa nossa porteira do inconsciente ou do subconsciente e adentram de forma consciente, mas nem tanto, porque acabamos sendo dominados por essas impregnações, por essas impressões e tomando às vezes medidas extremas ou agindo de formas que, se a gente estivesse realmente consciente, não agiríamos daquela forma, etc. E hoje em dia, com tanto de conhecimento e acesso que temos a informações, podemos ter em mãos diversas técnicas interessantes, terapêuticas, que podem nos auxiliar a ter esse controle mais preciso, de forma a trazer esse uso consciente da sensibilidade em nós. A gente tem o EFT, né, que é uma técnica de liberação emocional muito conhecida, que trabalha pontos de acupuntura através de toques, né, através de batidas, liberando emoções, né, ajudando a gente a lidar melhor com as coisas que a gente sente. Temos também o Ho'oponopono, que trabalha, né, essas nossas conexões, né, que acabamos fazendo ao longo da jornada, ao longo do viver, né, porque viver é isso. E muitas dessas conexões acabam sendo infantis, né, no campo emocional, no campo de tudo que se sabe por aí, que se possa viver estando encarnado como ser humano, né, sentimentos mais variáveis possíveis, de raiva, de culpas, de chateações, de inveja, de dores, falta de discernimento, de clareza sobre as coisas, dúvidas, medos, inseguranças, todo e qualquer processo que nos leva em contato com essa nossa sombra, né, e com a sombra coletiva, que envolve a todos nós. Bom, e eu vou deixar aqui alguns links interessantes de vídeos de canais que eu conheci, né, essas técnicas que eu falei anteriormente. Por exemplo, o EFT, eu conheci através do Guilherme Ortiz, né? Foi a primeira pessoa que eu vi, que eu aprendi a fazer essa técnica. O Ho'oponopono, né? Gosto muito da Silvia Morita e da Regina Tavares, então vou deixar vídeos delas na descrição, caso você queira conhecer, né, esses canais e ter mais informações a respeito dessas técnicas. Mas isso são só bases, né? Existem infinitos canais sobre essas técnicas e muitas outras por aí, né? Inclusive aqui no YouTube, né? Esses canais são do YouTube. Então aventurem-se aí a conhecer caso vocês queiram. E uma terceira coisa que eu queria dizer a respeito de quanto essa sensibilidade sai do controle e a gente se conecta negativamente com ela, é usar pura e simplesmente o pensamento racional, né? Essas estratégias que você pode criar as suas, mas que eu vou trazer mais ou menos aqui, para que esse foco nessa sensação ruim, né, nessa situação, possa ser desvinculado disso e trazido para esse campo do racional que te ajude a achar, né, o seu próprio discernimento e centrar-se novamente no seu melhor. Então vamos dizer que você teve essa percepção de que um pensamento, uma ideia, uma informação, uma sensação esteja emergindo através da sua sensibilidade e que isso não é nada bom, nada positivo. Então, antes que esse barco vire, né, e que você passe a sentir os influxos, né, dessa água suja, lamacenta, densa, negativa,
adentrar a sua vida, né, e começar a influenciar suas escolhas, seus pensamentos, sentimentos. Bloqueia isso na entrada, né? Logo que você percebe esses pensamentos ou sensações e sentimentos. E como que se faz isso? É fácil. Quando você não está envolvido por essa energia. Porque quando você está envolvido, a sensação é outra. Você se sente enfraquecido, às vezes você sente no seu corpo sensações, formigamentos. Tem sensações que vêm até a gente que eu acho que são vibratórias, né? Não tem como explicar. São sensações, a gente sabe que é ruim, sabe que não que a gente não deve dar valor a isso, mas aquilo te envolve às vezes de uma tal maneira, principalmente quando você não está atento, né? E me fala, quem consegue estar atento o tempo todo, né? Como se fosse um soldado na guerra, não tem como você estar assim o tempo todo. E às vezes você está distraído, você está fazendo outras coisas, está pensando em outras coisas, e de repente aquilo vem, sabe? Quando tá na portinha, você já bloqueia. Você pode usar também de é, caso você seja ou já tenha feito ou tenha algum conhecimento, sei lá, de artes marciais, de Qigong, até de yoga, de repente fazer posições respectivas, né, de cada área, ou mesmo buscar exercícios que trabalhem isso. Tem os exercícios de Qigong do Otávio Leal, que são bem interessantes. E ele ensina aqui mesmo no YouTube posições, né, de Qigong, onde você pode fazer e ir se fortalecendo nesse meio tempo, né? O fato é que as coisas não são tão simples assim. Muitas vezes você vai cair, você vai ficar chateado, chateada, mas faz parte do processo, não desista. E também tem uma questão de que às vezes a gente tá melhor, às vezes a gente tá mais frágil, né? E tudo isso faz parte do dia a dia dessas oscilações energéticas, emocionais, mentais, sentimentais, porque às vezes a gente tá com algum problema, algo que ocorreu, né? E aonde essa sensibilidade está mais vulnerável a ser invadida, né? E veja, né, que esses exercícios que eu tô falando, que vêm através do corpo, né, nem sempre você vai conseguir fazer aonde você estiver. Às vezes você vai conseguir, né, ter essa oportunidade de se recolher para se conectar dessa forma, até mesmo se você tem isso na memória já nítido, né, poder fazer através da mente, como se você estivesse ali tendo uma concentração maior dentro da sua cabeça, né? Às vezes você tá andando na rua, né? É por isso que é tão difícil muitas vezes, aonde você vai poder fazer ou mentalmente, né? Lembrando e junto com a força do mental, expulsando ou cortando essa energia, ou dependendo do movimento, né? Se for sutil e que se possa fazer, né, no meio das pessoas sem que elas fiquem te olhando como louca, né, no meio da rua, andando numa rua, numa estação, vivenciando o seu dia a dia ali, né, corriqueiro, e onde você não pode parar para fazer muitas coisas. Mas eu acabei falando dessa parte mais corporal, né, mas eu tinha falado mental, né. Então, no caso do mental, né, vamos pegar de repente um pensamento que nos vem de insegurança, de medo, muito com relação ao futuro, né, que é muito o que tem ocorrido ultimamente, né, com bastante pessoas e essa instabilidade, né, e esse medo pelo futuro, né, que às vezes vem de uma forma intensa,
né? E às vezes a gente tem algum motivo para estar preocupado, mas às vezes não, né? Cada um tem uma realidade aí. Mas vamos pensar, né, no sentido desse medo do futuro e da falta, por exemplo, né? Um, Trabalhar com racional em cima disso seria meio que observar o pensamento, né? Dar uma paradinha, observa, né? Respira e tal, e fala, nossa, que pensamento é esse, né? Tipo, dá uma atenção para ele. Ele tá pedindo essa atenção, né? Está dizendo, estou aqui. E às vezes, se você não toma cuidado, você começa a pensar naquilo e se conecta com outras faixas e vão vindo impressões e medos e ilusões, sabe? Fantasias, coisas que não tem nada a ver e que você fala, pera, mas eu estou aqui no momento presente agora. Eu estou aqui viva, respirando, nunca me faltou nada a vida inteira, já tive dificuldades, perrengues como qualquer outra pessoa, mas sempre minha alma, meu espírito, minha espiritualidade, Deus em mim nunca deixou que faltasse nada para mim. Então por que eu tô tendo esse medo? Sabe? Isso é o racional, juntamente com a questão do lado direito do cérebro, né, que trabalha essas questões de a emocionalidade e tudo mais, uma dando suporte para outra, né? Porque se você for observar, até mesmo esses vídeos que eu crio, né? Eles são totalmente inspirativos, né? A ponto assim de eu me conectar à noite, pedir inspiração, intuição do que deve ser dito e tudo mais, né? E as inspirações realmente vêm, só que se a gente não faz nada com essas inspirações, elas não se tornam nada. Elas são só poeirinhas conscienciais que, por você não ter feito nada com aquilo, elas evaporam, né? Se dissipam e vão procurar outras mentes pensantes que possam recepcionar melhor, né, esses estímulos. Eu tô falando da falta, né, e do medo, da insegurança, com relação ao se sustentar ou relações nesse sentido, porque isso está muito nítido, né, na sociedade como um todo hoje em dia. Mas existem milhões de coisas que podem estar te importunando e adeque ao seu caso, né? Coloque, escreva sobre isso e tudo mais. Mas uma segunda coisa que é importante, que tem a ver também com o racional, é a questão de você não negar as coisas, entende? Aquele sentimento tá ali por algum motivo, porque em algum nível tem brecha para esse sentimento te incomodar, né? Porque é a mesma coisa do cigarro, da bebida, por exemplo. Se você não bebe e não fuma, mesmo que tiver ali uma consciência querendo aproveitar da sua chaminé lá momentânea do cigarro que você está fumando, se você não fuma, não tem como ela te inspirar a fazer uma coisa que não tem nada a ver com você ou que por algum motivo não tem uma conexão em algum sentido ali, né? Então isso é importante também de se observar. Não negue, eu estou com esse medo aqui, né? Eu de fato estou com esse medo. Esse exemplo aqui que eu tô dando da insegurança, do medo, há sempre uma certa tensão de que algo pode ocorrer, né? Quando esse é o tipo de padrão. Então, negar não vai ajudar muito, né? O que vai ajudar é trazer uma dose de realidade para apoiar os processos. No sentido assim de que se eu tiver algum problema, eu vou dar um jeito. Na hora de um aperto, existem infinitas possibilidades que podem emergir ali das dificuldades e que a gente seguindo aquilo e se esforçando e vivendo um dia de cada vez, né, e se conectando com o nosso melhor ou com aquilo que a gente acredita, a coisa com o tempo tende a fluir.
E eu não vou dizer que são todos, mas grande parte dos brasileiros, né, tem essa habilidade em marcar o gol, né, quase no finalzinho do segundo tempo de um jogo, de um futebol. Isso é uma característica e uma qualidade que nessa hora pode ser aproveitada. Essa coisa do jeitinho, né, brasileiro, na melhor do que essa expressão pode trazer, que acredita, né, e que entre trancos e barrancos de algum modo vai e descobre os meios e cresce e evolui. O que também é importante dentro dessa mesma linha, né, desse mesmo assunto, é se lembrar sempre das coisas que você já passou, das suas vitórias, em algum sentido. Tantos desafios que já tenha ultrapassado, ou mesmo que tenha visto ao seu redor, né, nos seus familiares, nas pessoas que você conhece, ama, ou em algum conhecido, né? Sempre tem histórias assim por aí, né? Quando a gente se propõe a observar. E uma frase que é muito conhecida, né, de um dos salmos, é aquela: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso pode ser colocado em qualquer sentido da vida que você esteja passando. E é claro que você pode me dizer, mas tem pessoas que têm mais facilidades, que passam por menos desafios, né? E eu digo que até em questão a isso, acho que é uma questão de aprendizado também. Onde você, com as vivências diversas, foi engrossando aí, né, essa sua capa de proteção natural, seja nessa ou em outras vidas até, mas esse fortalecimento, né, que a vida nos promove através das próprias experiências é algo que ninguém vai deixar de passar, seja no amor, nos relacionamentos, no trabalho, na saúde. Tem pessoas que passam por desafios enormes de saúde, em diversas outras coisas que não me vem à mente agora, mas você pode imaginar tudo que houver aí no seu universo de ocorrências as mais diversas, desde a sua infância, dentro do que você se lembra até os dias atuais. Você vai acabar percebendo, né, dentro disso, de olhar tudo que está inserido, vamos dizer assim, numa polaridade positiva ou negativa, nesse sentido assim mesmo, né, de eventos agradáveis e não tão agradáveis da vida, como sendo essa dança do aprendizado, de se estar cada vez mais na firmeza, no amor, na responsabilidade boa, positiva, no respeito, na alegria, na transformação, no discernimento do que é bom. E que no caso aqui, né, do nosso papo, que é a questão da sensibilidade, passa o tempo todo por esse entendimento de como ela funciona em nós, pela prática mesmo diária, das sensações boas e ruins aos quais somos o tempo todo envolvidos, né, nessa dinâmica de percepção das coisas e da vida, até que consigamos, pelo nosso próprio esforço e querer, ser estimulados muito mais pelo entendimento do que pela reatividade às situações, e dessa forma perceber muito mais a sensibilidade nas nossas vidas como caminho de amor e não de dor. Até o próximo vídeo.